Emerson Silva aqui de volta, queria trazer mais um vídeo que pode agregar valor à sua jornada. E como vocês sabem, esse é um canal de opinião, eu sempre trago meus pensamentos para partilhar aqui com vocês algo que pode agregar valor. Então fica ligado aqui nesse canal, já se inscreve, já curte esse vídeo, comenta o que você achou desse conteúdo, porque eu acho relevante para que eu possa produzir cada vez mais e trocar essa ideia aqui com vocês, beleza? Eu queria comentar sobre uma situação que aconteceu ontem, que foi a visita do meu avô, né? Para quem não sabe, o meu avô ele se encontra acamado devido a um acidente doméstico que aconteceu, e eles já fazem ali 4 dias hoje, né, que ele se encontra ali. E qual que é o grande detalhe? A gente, no momento que conversava com ele, ao se encontrar com ele sempre trazia um sorriso diante da situação, um papo alegre, contava sempre histórias, comentava sobre como foi o acidente, mas não de forma deprimida, não entristecida ali, né? Claro, ele falava sobre o desconforto de estar naquele lugar, queria voltar para casa, até porque ele tinha uma rotina dentro de casa que era diferente da que ele tem no hospital. Qual que é o grande detalhe? O que ele me ensinou ali? Na medida que a gente ia trocando uma ideia, ele sempre tinha uma empolgação, uma alegria, um sorriso, e não era só comigo, era qualquer pessoa que entrasse naquele quarto, ele sempre estava trazendo ali um modelo de relacionamento com a situação, de encarar aquele momento como algo mais leve. Eu fiquei meditando sobre isso na medida que a gente ia conversando, porque eu comecei a compreender que a experiência traz dentro de si uma gestão emocional tão forte que torna mais leve tudo aquilo, né? O nível de resistência, o nível de luto diante da dor é muito mais rápida. E eu fiquei pensando sobre isso porque, de uma certa forma, meu avô não tem um estudo tão potencializado assim, né? Ele ainda chega a ser considerado analfabeto. Contudo, mostra-se que não se depende disso para você atingir um nível de sabedoria, um nível de maturidade para encarar de fato as dores como um processo apenas pontual e não duradouro, não contínuo. E isso me impressiona, porque ele tinha uma quantidade X de remédios para tomar, ele tinha uma cama não tão confortável para ficar, ele tinha um ambiente novo ali, desconfortável, onde tudo ao seu redor era algo que não era habitual. E tirar da rotina alguém, né, não é nada legal, você não se sente bem com isso. É tipo assim, como se você estivesse numa consulta e o médico constatasse que você estava com diabetes. E a partir daquele momento, você não poderia comer radicalmente os determinados alimentos. Isso faz com que você se sinta literalmente desconfortável, porque não houve um período de transição para aquele hábito, aquela nova rotina fosse estabelecida. Nós mais novos, que não passamos por uma experiência, não temos uma bagagem tão sólida, vamos encarar isso como algo tão dolorido que pode afetar todas as outras áreas da nossa vida, ao ponto de ficarmos em um luto, em um período depressivo muito mais tempo. Meu avô, ele me ensinou que isso pode ser uma escolha, pode ser considerado um momento da qual você pode decidir não continuar encarando a situação com um peso, como algo que pode te destruir, sabe? Algo que pode te deixar para baixo, sempre rancoroso. Apesar de meu avô ser um cara daquele que reclama, sabe? Mas ele trazia isso com certa leveza, com certa brincadeira, sabe? Não menosprezando o peso da situação, mas de uma certa forma faz com que a gente compreenda que aquele versículo que está lá na Bíblia, que diz o seguinte, Provérbios 24:10. Mas olha só o que diz aqui, ó. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Isso mostra nível de resistência, de bagagem, de resiliência. Muita gente acaba atribuindo isso aos dias de hoje na performance, né? Nos coaches de treinamento, enfim, que eu já fui aluno e eu adoro esse tipo de conteúdo, tá? Inclusive eu falo sobre isso aqui. Mas o grande detalhe é que Deus já nos ensina, através da sua palavra, que nós podemos aprender isso com as experiências da vida. E meu avô foi um reforço que trouxe essa ideia, essa base, esse tema muito aflorado ao meu coração. Por isso, meus amigos, eu não sei o que passa exatamente no seu coração, eu não sei quais são as dúvidas e os desafios que você anda enfrentando, mas eu posso afirmar categoricamente que você pode vencer cada uma delas, desde que você decida não permitir que essa situação te paralise, e o sentimento invada o seu coração ao ponto de você ter medo e esse medo te deixar estagnado. Esse é o grande detalhe. O meu avô mostrou para mim ontem que é possível sorrir em meio às dores, é possível sorrir em meio a processos doloridos, em meio a processos que são danosos ao nosso ser, ao nosso espírito, à nossa mente, ao nosso contexto. Enfim, meu avô me ensinou mais uma vez, através da sua pureza ali, de não ter tanta informação, tanto conhecimento intelectual, mas de vivência, que nós podemos decidir adotar uma nova postura diante daquilo que aparentemente nos paralisou. Ele está acamado, ele está paralisado, ele está ali deitado, repousando para se recuperar de uma fratura decorrente de um acidente doméstico. Contudo, ele não deixa ali de tentar se comunicar, de tentar conversar com as pessoas, de trocar uma ideia, de partilhar as suas experiências, de contar várias histórias que aconteceram na sua vida. Ele lembra de coisas bem antigas ainda, enfim. Apesar dos seus 89 anos, ele mostrou que é possível decidir
não sofrer tão pesadamente ao ponto de paralisar diante da situação. Então fica aqui esse insight. Esse versículo de Provérbios 24:10, ele é extremamente poderoso, ao meu ver, tá? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É o que diz a palavra, é o que diz a sabedoria de Salomão ali em Provérbios. Eu acho extremamente relevante pensar sobre isso, porque cada vez que nós meditamos sobre isso, podemos entender que nós temos um novo nível de resiliência a cada processo que a gente passa. Muita gente até pede para que a gente fuja, que saia dos momentos de dificuldades, dos momentos desafiadores, mas são exatamente esses momentos que nos colocam em situações de resiliência, de força, de reação. Pode perceber aquela frase, né? O mar calmo não faz bons marinheiros. Faz extremamente sentido para as pessoas que você já se conectou e que são relevantes para uma sociedade, para te inspirar, para trazer força, para trazer fé, para trazer esperança para a sua vida. Em todo o contexto heróico da Bíblia, por exemplo, todos eles passaram por situações de desafios que colocaram até em risco a sua própria vida, ou até morreram de fato, para trazer ali uma benfeitoria, uma inspiração, para trazer esperança para as pessoas que puderam se conectar à história dessas pessoas, tá? Então fica aqui essa rápida meditação e reflexão, espero que vocês tenham curtido. Não deixe de comentar, coloca aqui embaixo qual é o desafio que você está vivendo ou que você já viveu e já venceu aí, para que eu possa me inspirar cada vez mais na sua história, porque quando eu partilho com você o meu desafio, você partilha comigo o seu, a gente acaba criando uma comunidade de guerreiros aí vencedores. Então vamos pra luta, até o próximo vídeo, simbora vencer, valeu!